Paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos falar um pouquinho sobre teologia, que é uma exigência inevitável para se exercer na inteligência ou a inteligência cristã. Muitas pessoas criticam teologia, mas a teologia é o estudo sobre Deus, é ensinamento sobre Deus, sobre os atributos de Deus, tudo que está inerente a Deus. A teologia, ela predomina, ela fala sobre essa questão. A teologia, dependendo da denominação, ela é vista como ferramentas necessárias que capacita o cristão para exercer de uma forma capacitada a sua missão. Já para outras denominações, a letra ela sufoca a manifestação do Espírito Santo. Ela considera a teologia obstáculo para a espiritualidade. Para este grupo, o saber anula o poder espiritual. Aí as questões ela fica sendo subjetiva e não verificável, entendeu? Porque eles falam que o Espírito Santo ele age aonde a nossa racionalidade lógica não trabalha, como se fosse uma espiritualidade irracional. E nós sabemos que isso é completamente uma ação do existencialismo pós-moderno, né? Como se fosse uma ação tardia ao raciocínio. Olha só, como se a nossa mente, a inteligibilidade adquirida atrapalhasse a ação do Espírito Santo. Queridos irmãos, se nós for além, se nós ampliar bem dentro das Escrituras, nós vamos ver o quão importante é o homem adquirir conhecimento e sabedoria. Meu Deus do céu. Sem ela, a gente cai, a gente não é aperfeiçoado, a gente não chega numa estatura de varão perfeito. Sem ela, a gente não somos honrados, a gente não são, ela não, a sabedoria ela dá umas possibilidades até de exaltar a gente, de dar uma coroa de honra, como diz lá em Provérbios capítulo 4, do 6 a seguir. E eu não vejo razão nenhuma para não estudar as Escrituras. Um certo pastor chegou perto de mim e falou assim: pastor, Deus não nasceu. Já é errado como se Deus não nasceu, né? Ele não sabe nem o que é protótopos. Deus não nasceu para ser estudado. Eu falei assim: querido, se Deus não quisesse que ele fosse estudado, ele não tinha deixado a palavra dele para nós estudar. Como nós conhecemos o caráter de Deus? Através de quê? Das Escrituras. Ele mesmo respondendo. Como nós conhecemos os atributos de Deus? Através de quê? Das Escrituras. Então, se Deus não quisesse ser estudado, então ele não tinha deixado nada escrito, queridão. Este homem ficou olhando para mim com cabeça, olhou para mim, abaixou a cabeça e falou assim: é mesmo, né? Pastor de igreja. É uma exigência inevitável. Estude, pelo amor de Deus, para não ser como nuvem que se vai, como menino sendo levado por ventos de doutrinas, porque não tem raiz, não tem princípio, não tem fundamento nenhum. Uma igreja que não tem Bíblia, não tem um estudo teológico, não é fundamentado nas Escrituras, não, ela perde a sua capacidade militante. Sua capacidade militante não tem voz, não tem objetividade, não tem nada, não tem força de expressão. Então estude mesmo a palavra de Deus. Se for preciso fazer um curso teológico básico, médio e bacharel em teologia, igualmente o pastor aqui, já estou correndo atrás para me fazer o meu mestrado, doutorado e PhD. Faça em nome de Jesus. Mas por que, pastor, eu devo fazer? Porque a teologia ela traz informações extraídas de dentro da Bíblia.
porque toda a verdade ela deve ser tratada com raciocínio coordenado, para produzirmos respostas claras e inteligíveis, porque crer é também pensar, como diz um grande filósofo, John Stott, para também não sermos presos em ilações, conjecturas falsas, deduções, como filosofia de Aristóteles. Diz um grande filósofo, Charles Rodrigues, diz assim, que as ideias obtidas pela intuição, observação, experiências, ela só pode ser válida se ela for sustentada pelas Escrituras Sagradas. Martinho Lutero também, em sua grande argumentação filosófica, diz que todo ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser descartado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, a importância da teologia é inevitável. Estude a palavra de Deus. É um ensinamento sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus. Perceba que nós estamos vivendo num mundo, num universo a qual Ele mesmo criou, e a revelação está evidenciada nas Escrituras Sagradas. Quando você, não, pastor, não é porque teologia. Tudo que se trata em relação a Deus, em relação ao criacionismo de Deus, se você estudar, você automaticamente está estudando teologia, queridão. Ela vai aproximar o homem de si mesmo, levando-o a refletir sobre os seus questionamentos, compreender as suas atitudes pela revelação sobrenatural de Deus através da palavra do Senhor. Por que eu preciso estudar? Qual a importância disso? A resposta, voltando à resposta que eu dei ao pastor, eu pedi para ele abrir a Bíblia em João capítulo 5, versículo 39. Vamos ver se Deus não quer ser realmente estudado. Oh, Jesus! Ele não quis abrir a Bíblia. Não quis. Falou assim, não leia o Senhor. Porque quando a pessoa ela se encontra estarrecida depois de uma boa resposta, ela tem um comportamento já agressivo. Aí eu li. Diz assim, examinam as Escrituras porque tem nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam a respeito de mim. Tudo que está relacionado a Deus, a palavra de Deus, se a teologia que não estuda acerca da palavra de Deus, as fontes exegéticas, que são hebraico, grego, aramaico, as línguas originais, tudo que está a se referido, trazendo os atributos da palavra de Deus, é teologia. Saiu fora deste princípio, não é teologia, irmão. Pode repreender que é do inimigo. Tudo que se relata a respeito de Deus, de uma forma sublime, sustentado pelas Escrituras, é teologia. É teologia a qual está sustentada, alicerçada em relação a Deus, tá bom? Então trata de fazer um curso teológico, você pastor, você pastora, você diácono, diaconisa, todos os meios eclesiásticos que querem exercer de uma forma inteligível esta missão, esse atributo, eclesiologicamente falando, faça um curso teológico para você ter algo do sublime, algo do extraordinário, de uma fonte inteligível para passar pelo seu povo. Um pastor chegou para mim e falou assim, eu falei para minhas ovelhas que se quiser pão, vá procurar outra igreja. Então quer dizer, olha o pão aqui, irmão, olha o pão que sacia a alma do povo.
da multidão. Palavra de Deus. Então quer dizer que ele era um homem preguiçoso, que não gostava de estudar a Bíblia. Como eu sou pastor, sou um presbítero, eu sou um diácono, como eu cheguei a essa posição sem conhecer as Escrituras, pelo amor de Deus? Então existe esta decadência, esta deficiência dentro das igrejas. Como eu vou falar algo de alguém se eu não estudar, pelo amor de Deus? Se eu não conhecer amplamente? Então eu preciso estudar, examinar, porque ela testifica de Deus, ela fala em relação a Deus. E teologia também está inerente às coisas de Deus. Eu estou falando da teologia bíblica, não algumas que estão surgindo por aí, tá, irmão? No nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe. Só um pouquinho da importância dos pastores fazerem, cursarem teologia. Deus em Cristo abençoe.